Olá, para hoje, nesta terça-feira, no nosso chá entre amigos. Você se sente com a bateria fraca? Apagando, zerando mesmo? Está com sofrimento no serviço? Cabeça cheia, cabeça mil? Conhece o termo burnout? Temos esse diagnóstico hoje em dia. E para ele ser considerado um diagnóstico e você estar com burnout, você passa por estágios. Você sabia disso? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E conte comigo aqui no Espaço Esperaci ou aqui no nosso chá entre amigos, para que a gente consiga passar por essa fase, superar tudo isso. E hoje ainda vou te passar 4 ervas queridinhas que vão te ajudar nesse processo de estresse mental. Então, vamos lá, né? Enquanto você pensa aí quem são as pessoas que precisam ouvir isso, que estão estressadas, o site do Espaço Esperancia, ele está no ar. E o QR Code está aí na tela. Então, o recadinho hoje é muito rápido. Eu só quero convidá-los para visitar o site e lá vocês vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas e me perguntarem o que acharem necessário aí quanto às suas dúvidas nos tratamentos que a gente pode fazer para melhorar, inclusive, o burnout. Tudo bem? E aí, o que eu quero propor para vocês hoje, para que nós pensemos juntos? Vocês sabiam que essa síndrome de burnout, ela passou a existir entre nós a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, a partir desse dia, essa CID número 11, que é uma classificação internacional de doenças, ela passou a compor não só os receituários médicos, as prescrições médicas e o contexto de doença, né? Mas ela está aí nesse processo de modernização da medicina. Então, a OMS oficializou o burnout, que também pode ser conhecido como um esgotamento profissional, como um estresse crônico de trabalho que foi administrado com pouco sucesso, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que nós vamos pensar a respeito. Bateria fraca, apagando, zerando, muito serviço, cabeça a mil. Como é isso para você? Como é essa situação de estar aí com esses itens sendo a causa de você não estar bem, de você não superar tudo isso, de você não achar força para conseguir se desvencilhar dessa coisa? Os nossos dias vão deixar de ter desafios? Não. Eu preciso estar bem para que eu consiga recarregar a bateria, tenha força de colocar a bateria na tomada, né? E qual é essa tomada? Qual é essa energia que eu tenho que melhorar? Vai depender das minhas ações. Então, vamos comparar a sua situação é, com. Vamos analisar, não é bem comparar, vamos analisar a sua situação em particular. Porém, vamos fazer uma comparação. Será que alguém em algum momento da vida já não passou por esse desafio ou por um desafio similar? Você hoje que nem trabalha mais, já conseguiu a glória de se aposentar, não é isso? Mas seu dia não rende, sua rotina te consome, né? Como você, folgada de cobranças, porque quando a gente trabalha, você tem aquelas cobranças do serviço, aquelas necessidades que são impostas para você. Como você está administrando isso?
Como você administrou isso lá na época em que trabalhava? E hoje, toda folgada, faz os seus próprios horários, porém não tem tempo para nada, por quê? Porque não administra bem o seu tempo. Ou você está administrando bem seu tempo. Existem cobranças? Quando se trabalha com um cartão que tem que bater, com hora de serviço a cumprir, durante a semana, com metas, né, no serviço de home office, por exemplo, que é a nossa realidade hoje em dia, nessa modernidade, você está fazendo o quê? Parte de um contexto em que esse serviço ele está sendo trazido para você porque você tem uma função, uma missão, uma atividade para favorecer a situação de alguém, para melhorar a vida de alguém, para proporcionar uma felicidade para alguém. E você, enquanto o cartão batido, com horas semanais a cumprir, você recebe por isso, né? E eu te pergunto, o que você se sente feliz? O quanto você se sente feliz? Como você se sente feliz em saber que ajuda alguém? A sua atividade, ela tem uma necessidade. Você compõe um contexto, você faz parte de um jogo. Você faz parte de um momento de vida que você não está sozinho, que você participa de tudo que está acontecendo. Então, você participa de uma empresa hoje. E o burnout é esse esgotamento, né? Essa situação de não conseguir administrar isso. Então, você, enquanto chefe, enquanto pessoa que analisa o macro, vamos verificar como estão as divisões de atividade. E você que tem a incumbência de uma pequena parte daquele rol de um todo, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos proporcionar um benefício para alguém a partir do nosso coração, fazendo com vontade, né? Isso vai facilitar muito a sua percepção de realização no fim do dia, de estar bem, para que você se sinta honrada, honrado pela atividade que está cumprindo, né? Então, é, que seu dia, que seu dia faça com que essa sobrevivência de alguém seja transformada, seja melhorada. Imagine que você estará atendendo a uma pessoa muito querida, a seu filho, a sua esposa, os seus pais, um parente querido, um amigo próximo, um amigo distante, um parente próximo, um parente distante. Então, imagine que você está proporcionando um momento de benesse, um momento de felicidade, um momento de atender a uma necessidade desse ser querido, que depende do que você está fazendo. Então, faça com carinho. Tenha sempre isso em mente. E aí eu me lembro, trazendo agora uma situação, eu me lembro que lá nos idos de 2000, quando houve uma quebra de barreira em que houve uma obstrução aí numa contenção de água lá no fundo do vale, que se não me engano é Cunha, e isso foi rompido. E meus parentes, né, que moram em São Luís do Paraitinga, eles estiveram com casas todas tomadas por água, precisaram sair de barco, não é isso? Então, eu tive a oportunidade de, com o meu trabalho, o meu serviço, ir lá e possibilitar um benefício para esses meus parentes queridos que estavam sendo vitimados aí por essa obstrução dessa barreira. Porém, eu também ajudei outras pessoas. Então, trabalhar nesse sentido, trabalhar nesse empenho, com esse sentimento de ajudar alguém, né? Você precisa se colocar numa situação em que ser feliz,
pode te ajudar a melhorar a vida de alguém. Só se sentir e fazer essas ações com felicidade, com carinho, já traz uma outra energia, né? Já põe você naquela situação de vamos vencer essa batalha, vamos fazer isso que precisa. E é isso que a gente quer, é isso que a gente espera de alguém que vai atender a gente, de alguém que vai nos trazer uma coisa que você precisa, não é isso? Então, saber que essa sua atividade traz contribuição em uma ajuda para alguém te faz muito bem. Então, que estejamos sempre prontos a servir e ajudar. Proporcionar a felicidade para alguém, para você ter essa carinha de felicidade. Esse, vamos lá que vai dar tudo certo, né? Isso te conforta? Você que hoje tem esse diagnóstico, síndrome de burnout, esse sofrimento, essa coisa de estar trabalhando numa coisa que a gente por vezes não gosta muito. Então, porém, eu já imagino o questionamento que você poderia estar me fazendo, e me escreva aí nos comentários que eu vou analisar isso e vou te dar uma resposta. Eu já imagino o seu questionamento. Porém, basta analisar a situação que você vive hoje, nesse contexto que te traz um desconforto, que está te direcionando para um burnout. Analisar esse contexto dissociado, como se você estivesse analisando essa situação em que no chão ou no seu trabalho existem formas de visão. Então, esse 6 e esse 9 que estão no chão, conforme o lado em que você esteja, você tem uma visão, se é 6 ou se é 9. Então, quem está do lado do 6 vai analisar no seu contexto de visão para o número 6. Porém, aquele que está do lado em que a perninha está abertinha, né, tem uma posição desse desenho como sendo de número 9, não é isso? Não está fechado ali. Ele vai ter a sua visão de análise a partir do que ele vê. E aí eu peço que a gente passe a ver a situação por outro prisma, por outro lado, com empatia, né? Se colocando na posição do outro. Como diz essa senhorinha, né? Que as senhorinhas e as pessoas de mais idade têm um conhecimento, porque já passaram por certas situações da vida. De óculos, toda com cara de senhorinha. O que que ela fala? Que a verdade, ela é relativa. Então, para mim que estou do lado do 6, eu analiso e justifico e trabalho e determino e ajo dentro desse meu conhecimento. Porém, a verdade ela é relativa e quando eu passo a ver, e quando eu passo a visualizar, e quando eu passo a sentir, e quando eu passo a viver o lado em que eu tenho a visão para o 9, é esse contexto de 9 que eu vou expor, que eu vou pedir ações. Então, essa verdade é relativa, o chão é o mesmo. De um lado eu tenho 6 e do outro lado, se eu olhar, eu vou ver o número 9. E aí, você quer um exemplo mais próximo para a gente trazer aqui uma situação? Vejam lá atrás quem era o abacate e quem era o ovo na nossa vida. Altamente vilões. Eu que trabalho com saúde, que busco proporcionar melhoria de saúde para as pessoas e não é de hoje, eu mostro e eu vejo, né, toda essa evolução quase senhorinha, não é isso? Até de óculos de vez em quando. O que era o ovo? Só podia comer um por semana, e não podia mais, e o ovo não era para você
estourar o coitadinho do ovo e comer na mesma hora, porque ele é distribuído durante a semana. Veja que estudos comprovam hoje que você pode sim se alimentar de ovo e proporcionar a saúde para você. Abacate, que antes era vilão, aqueles abacateiros enormes, todos cheios de abacate, não se tinham que fazer com aquilo, era vilão, estragava a sua saúde. Hoje, ele já é um mocinho, ele já é o bonzinho. Então, vejam como as coisas mudam, como as verdades são relativas, que depende do momento, depende do ponto de vista, do 6, do 9, num desenho, no mesmo local, no mesmo espaço, né? Então você pode dizer assim: ah, mas falar é fácil. Então eu digo para você que eu já vivi situações que me pareciam desafiadoras demais, né? Porém, que graças ao bom Deus, alguém muito iluminada me disse a seguinte frase: que a vida é um espelho. Então, essa frase que me impactou tanto naquela época, no momento que, graças a Deus, essa pessoa passou por mim, né, passou pela minha vida, era minha chefe à época, e me disse: a vida é um espelho. E eu passei a analisar assim as situações e verificar mesmo quais eram as emoções que estavam fazendo que aquela situação se parecesse tão desafiadora para mim. O que tinha de mim, o que tinha de emoção de mim naquela situação? Que lado estava eu olhando? 6 ou 9? Fim da linha, quem tem que apertar o parafuso? Ou quem está vendo o macro da situação e que se eu não apertasse o parafuso de forma correta, nada funcionaria, como se fosse uma linha de produção. Nossa vida, por vezes, pode ser comparada a uma linha de produção. O material entra e ele precisa da participação de várias pessoas nesse contexto para sair um produto que vai atender aquela sua pessoa querida, seu parente querido, a pessoa que você mais ama. Então, essa frase, que a vida é um espelho, e como eu estava colocando as minhas emoções ali naquela situação, porque me dava raiva, porque parecia que estava tudo errado, só as ideias que eu tinha é que poderiam ser as melhores, eu não tinha noção do contexto, e eu passei a analisar o macro. E a gente vai aprendendo com a vida. E graças a Deus, essa pessoa chegou numa hora em que eu não precisei apanhar para aprender isso. E isso melhorou muito na minha vida. Eu passei a me conhecer e passei a perceber que as coisas têm várias facetas, né? E isso é autoconhecimento puro. Isso é evolução, isso é você se conhecer, isso é você ver até que ponto você se valoriza e você tem que se valorizar para que você consiga vencer essas situações na vida. E para isso eu fui levada a estudar esses autoconhecimentos. Então, 14 anos me fizeram estar aqui com vocês agora, trazendo essa mensagem com muita confiança de saber que é isso mesmo que a gente precisa, autoconhecimento, para vencer os desafios na vida. Depois de toda tempestade, sempre tem uma bonança. Depois de todo momento conturbado, a gente tem um momento de paz, a gente tem uma situação que parece que está tudo certo. Para você valorizar aquele momento certo, por vezes, precisa dar uma balançadinha e você vai se adequando e as coisas vão melhorando, né? Então, essa síndrome de burnout, você vai vencer a partir do momento em que você imaginar que é uma batalha a ser vencida. Não uma guerra, uma pequena batalha, um pequeno desafio. Que se você olhar
do lado do 6, você vai ter uma visão, mas se você estiver do lado do 9, você vai ver que a realidade é outra. Basta se conhecer. Isso aconteceu comigo lá nos idos de 2012, enquanto a CID, né? Nem existia essa CID de burnout, essa classificação internacional de doenças. Isso não era nem conhecido, né? E aí eu posso te dizer que nesses 14 anos, eu te garanto que floral de barra, diestesia, fitoenergética, que é o que eu vou dar uma dica para vocês hoje, fitoenergética, fitoterapia, né? Aura Master, Theta Healing, tudo isso funciona. PNL, tudo isso vai te ajudar em muito. E você vai sair desse padrão, estágio em direção ao burnout ou até o próprio burnout. Um momento mais gravoso, certo? Então, para que a gente saiba exatamente onde estamos, ou agora, né? A partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais essa classificação dessa CID, doença burnout, não é isso? Classificação internacional, a classificação, uma patologia pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela é uma síndrome de esgotamento profissional, um distúrbio emocional com exaustão. E o que você que está exausta, que está cansada, aquela bateria que parece que não tem mais bateria, o que você está fazendo pela sua saúde emocional? Quais são suas ações, né? Então, essa exaustão extrema, esse estresse, esse esgotamento que sai do mental e vai para o físico, não é isso? Ele está vinculado àquelas competitividades e aquelas responsabilidades do trabalho, não é isso? Mas precisava chegar a esse extremo, né? Esse considerar um excesso de trabalho. Por que que a música é bonita? Porque cada instrumento toca num tempo, entra naquele exato momento, toca uma nota com aquele tempo de vibração. Então, isso faz com que a música seja bonita. Se não for nesse padrão de cada um no seu momento, a coisa não vai dar certo. Então, excesso de trabalho, isso está te causando essa situação? Então, alguma coisa tem que ser administrada de forma diferente. E você pode contribuir com isso. Você só vai conseguir contribuir positivamente a partir do momento em que você consiga expor as situações no momento adequado, certo? Então, quem são as pessoas mais acometidas pela síndrome de burnout? Que dá aquela exaustão exagerada. Veja aí se vocês imaginam quem são. Os próprios médicos e enfermeiros, as pessoas que precisam cuidar da gente. Então, esse cuidar, eu preciso de cuidados? Eu preciso. E eu espero ser atendida por alguém que tenha a vida e a vivência naquele momento presente me atendendo. Não é isso? Porque aí eu vou ser bem atendida. Aí vai conseguir entender o que eu tenho. A partir do que eu apresento de situação de momento de vida. Não só sintoma, né? Professores. Os professores que estão lá cuidando das crianças. Então eu deixo o meu filho, eu deixo a minha filhada sob a responsabilidade de alguém. Esse alguém está com acometimento de burnout com números assustadores. Quem estão cuidando das nossas crianças? Imagine. Pessoas propensas a burnout. Precisamos repensar isso. Outra pessoa, outro profissional, os policiais,
que já tem um histórico de muito estresse e não está sabendo lidar com isso. Vai agir exatamente no momento de turbulência. E nada mais necessário nesse momento como o centramento, a organização e uma atuação direcionada para o que se precisa atingir, né? Então, são esses os profissionais que mais têm esse tipo de acometimento, de burnout, né? Burn, de queimar, e out, de exterior. Então, são essas pessoas que exteriorizam o quê? Aquilo que elas têm interno. E o que elas têm interno? Confusão, esgotamento, falta de energia. Isso não vai ajudar as pessoas, né? Esse burnout, ele não é nem a depressão. A depressão é um estágio. O burnout está depois, quando a bateria já acabou, né? A depressão, a pessoa ainda tem um pouquinho de bateria. E aí, a gente vai verificar que entre os estágios do burnout, que o burnout ele é composto por estágios, não é isso? Ele é progressivo. Você vai passando de fase, como se fosse um jogo da vida. E aí você começa na simples necessidade de aprovação. Naquela situação em que você aperta um parafuso e você quer que alguém venha e fale para você: Nossa, que coisa boa, você apertou esse parafuso. Não, você faz parte de um contexto. Esse parafuso, ele pode parecer muito simples, ele pode parecer uma ação muito pequena, mas ele é muito necessário. Então, faça a simples tarefa que você tem que fazer, entendendo que você faz parte de um macro. E esse macro é o que vai compor a necessidade de uma pessoa muito querida, que pode ser um parente, um ente querido, seu mesmo. Na escola, você, professora, você atende a várias crianças. Uma dessas crianças poderia ser seu próprio filho, sua própria filha. Então, por mais que a gente esteja assoberbado, por mais que a gente esteja preocupado, por mais que a gente esteja meio fora da casinha, o que a gente precisa fazer? Nesses momentos de contato com essas crianças que vão trazer e vão ter para o futuro da vida delas, talvez aquela sua resposta, talvez aquela sua interação com ela, aquilo vai fazer tanta diferença para ela no futuro que ela vai lembrar de você o resto da vida. Você precisa estar bem. Ah, mas eu não consigo estar bem em todo momento. Ah, então, você, quando não estiver bem, você pede licença, pede para ir ao banheiro, vai lá, lava a mão, lava o rosto, respira fundo, respiração consciente. É isso que a gente precisa. E aí eu tenho trabalhado umas situações assim de coração. Então, meu coração agora, ele está pulsando aqui, numa energia de que muita gente precisa ouvir isso. Então, passe isso para essas pessoas, esses médicos, esses enfermeiros, essas pessoas que trabalham atendendo ao público, atendendo essas pessoas que chegam lá com muita necessidade, para que elas aprendam essa respiração consciente, esse 4 tempos inspirando, e expira os 4 tempos e se posiciona numa situação de analisar esse seu pulmão vazio, em que você vai inspirar novamente um ar que vai te dar vida. E isso é vida, respirar é vida. E essa respiração consciente, ela precisa acontecer para que você seja e tenha uma superação, seja melhor daqui 2 segundos e tenha e esteja numa situação melhor para sair desses estágios de burnout que eu estou expondo aí para vocês. São 12 etapas, então não chegue na última, por favor, né?
Começamos por uma simples necessidade de aprovação. Cada um tem sua responsabilidade no processo. Até na sua casa você tem um processo, tem fases, né? Então, faça as coisas com autorresponsabilidade, cada um no seu contexto e com carinho com a parte que lhe cabe. É desde a criança aprender desde pequena a colocar a roupa suja no cesto para lavar. E não pura e simplesmente sair da roupa, largar no chão que alguém que venha que pegue. Hoje você tem um auxiliar que poderia estar fazendo outras coisas, uma sobremesa gostosa, é saudável, mas não, ela tem que sair catando as coisas que estão abandonadas pela casa inteira. Então, olha como todo mundo tem uma participação nisso e um benefício também, né? Ao invés da sua auxiliar, da pessoa que te ajuda na sua casa, sair catando tudo que está desorganizado, ela poderia estar lá na cozinha já com tudo realizado, com o menor tempo desprendido por ela ali naquela reorganização, e estar fazendo alguma coisa saborosa e gostosa para que todos comam. Então, isso é inclusive dentro da sua casa, não só no trabalho. A gente acaba tendo essa CID vinculada ao trabalho. Mas se você for ver, é porque todo o contexto do seu dia, ele está em desequilíbrio. E precisa ter consciência disso para você achar o norte. Então, para que a gente chegue no estágio de burnout, a gente vai passar por várias fases, né? Por fugas, por revisão de valores, negação de problemas, não é isso? Isso não me pertence, né? Aí você atinge a depressão, que ainda está no processo do burnout. Então, se você se vê com alguém te dizendo, um profissional, aquele que te atende, sabe? Que também está na linha do burnout, você está deprimido. Perceba que essa depressão é a partir de uma tristeza em que você vai passar e se sentir triste por de 7 a 10 dias. Então, se você observe-se, se você estiver numa sensação de tristeza por uma semana e um pouco mais, busque alternativas. Essa alternativa, por vezes, é sentar num local calmo, respirar, dar um tempo para você mesma, colocar os pés no chão, fazer um aterramento dessa sua energia, dessa carga negativa e de tudo isso que você vive. Se você entrar na onda da medicação, do remediar, as coisas vão se resolver? Então, o que a gente precisa saber? Como eu posso compor essa melhoria nesse contexto e nesse ecossistema? Que parte me cabe? Em que eu posso ajudar? O que está me trazendo esse desconforto, essa agitação? Ou essa tristeza, esse apagão, essa falta de bateria, essa falta de carga, essa falta de energia? Isso já tem uma semana? Foi por um episódio isolado? Então, eu preciso analisar como eu vejo essa situação. Foi numa situação, né, de catástrofe, como a gente vê lá no sul do país? Vamos buscar as formas das quais eu posso demonstrar gratidão e eu posso sentir essa gratidão de estar vivo, de estar em condições de poder ajudar outras pessoas. Ah, foi por uma situação de uma doença ou de uma perda na família. É um momento, o luto faz parte, não é isso? Mas a gente tem que vencer isso. A vida continua. Imagine-se hoje você falecendo. Você gostaria que todas as pessoas ao seu redor que fazem parte da sua família, da sua vida, morressem junto? Acredito que não. As pessoas estão aqui na sua fase de evolução. Então,
essas pessoas que estão conosco, elas precisam continuar crescendo, elas precisam evoluir. A mesma coisa, essa pessoa que se foi, ela certamente pretende e gostaria que você continuasse a sua vida. Ela já fez a missão dela. Então, essa tristeza precisa ser trabalhada num período de 7 a 10 dias para que você vença a depressão, que é um dos estágios para se atingir o burnout, né? E essa depressão, ela te dá avisos, tristezas, exaustões, esgotamento mental, que é o que vocês vão poder melhorar com essas 4 ervas queridinhas que eu vou indicar aí ao final. Então, essa situação que você por vezes no trabalho tá dando tanto valor, né? Tá se estressando tanto, ela pode mudar da noite para o dia. Alguém pode vir com uma visão que não é mais o 6, mas sim o 9, e mudar tudo isso, reverter essa situação. Então, faça a sua parte, sem estresse, sem desespero, dentro da linha de produção, olhando para o macro, olhando numa situação em que você vê todo o contexto, vê todas as fases do processo e se autovalorizando, né? Se colocando numa situação em que você é maior do que aquele monstro. Quantas pessoas têm medo de barata? Qual o tamanho da barata? Desse tamanhinho. Só porque a barata voa. Não é isso? Olha o seu tamanho perto de uma barata. Olha o seu tamanho perto de uma aranha. Você está dando mais valor para aquela situação do que para você próprio. Se essa situação tem tanto valor, pode ter certeza que essa situação ela tem uma emoção aí vinculada ao que você está vivendo. Então, precisamos entender, a gente precisa buscar as soluções para isso. E eu posso te ajudar com relação a isso, a ver isso de forma diferente. E para isso nós estamos aqui no espaço Esperancia. E toda essa sua análise para fugir desse estado da CID, do burnout, é para você sair da estatística. Porque quando foi para a Organização Mundial da Saúde, o que passou a acontecer? Eles passaram a numerar e a contabilizar isso. E aí isso veio se transformar numa estatística. E olha os números que a gente tem aqui nessa estatística. 72% dos brasileiros estão aí estressados no trabalho, né? 32% desenvolve a tal da síndrome do burnout. Agora, o que são esses números? Qual é o volume disso? Nós temos hoje, não hoje, né? Os dados que estão aí à disposição, eles são de 2022. Então, em 2022, nós estamos hoje em 2024, nós temos 39 milhões de pessoas no trabalho informal. 52 milhões de pessoas no trabalho formal. Nos brasileiros hoje, 2022, lá em 2022, nós tínhamos 2.003 milhões de pessoas que estão aqui no Brasil. Então, fazendo o somatório, fazendo o cômputo aí desses
trabalhadores formais e informais, que não é porque é informal que também não vai ter um estresse aí, certo? Porque é a partir do modo de visualizar as coisas. E as pessoas estão assim com vontade de não resolver as coisas, né? Então vai lá, toma um remedinho, dorme, toma outro remedinho, acorda, não é isso? Acorda e toma outro remedinho e aí vai levando a vida, certo? Então, desses 91 milhões entre formais e informais, esse 72% ele dá um total de 65 milhões de trabalhadores estressados com o trabalho. Pessoas que estão vendo no trabalho uma escravidão. E você está aí, por bem ou por mal, recebendo para fazer essa atividade. Você está contribuindo com a melhoria e a situação de alguma pessoa, dos seus entes queridos. Então, esse trabalho, esse labor, essa doação da sua energia, ela precisa ser de bom coração, de bom grado. Ah, não está bom. Existem várias opções aí no mercado. Ache alguma coisa que você goste, direcione o seu pensamento, a sua energia, o seu falar, o seu viver, para que você viva uma situação de prazer nas suas horas de labor. Desses 65 milhões de trabalhadores que estão estressados, 32% vão desenvolver burnout, não é isso? E 20 mil desses 32%, em cima desses 65 mil, eles vão estar aí com complicações psiquiátricas, né? Então vão entrar naquela situação de afastamento do serviço, não é isso? Quem trouxe esses números foi essa empresa Paromed, tá certo? Mas também a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela traz que aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome do burnout. Então, 30% com burnout dá quase 9 vezes 3, 27, dá quase 30 mil pessoas. Mais aqui do que esses 20 mil que vão entrar aí em processo, né, de complicações aí psiquiátricas. E quais são os sintomas dessas, dessa situação aí de burnout? Envolve nervosismo, envolve sofrimento psicológico e problemas físicos. Cansaço demais, dor de barriga, é isso? Tontura. Então, no início da doença, a gente vai ter algumas situações que vão se agravando, né? Cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração de apetite, insônia, fica ao invés de dormir, né? Fica lá pensando no que não conseguiu resolver. Dificuldade de concentração, aí já nada vai render, não é isso? Fadiga, a pressão vai alterar, vai ter dor muscular de tanto retesar os músculos, né? Ombro, pescoço, vai ter problema de cervical, não é isso? Vai ter que usar aquele colete cervical. Quantas vezes eu já vi pessoas aí, onde eu trabalhava, com colete cervical? A tensão é tanta porque não relaxa. Você precisa se proporcionar isso. Problemas gastrointestinais. Então, normalmente esses sintomas eles começam de forma leve e vão piorando, como aquele estágio, né, do burnout, não é isso? Aquelas fases do burnout, né? Então, o burnout ele não começa lá no burnout. Ele tem as suas fases. E essas fases elas vão se complicando cada vez mais.
pode dar esse diagnóstico para você? Ou psicólogo ou um psiquiatra, certo? No SUS, você poderia e poderá ter um atendimento gratuito, desde o diagnóstico, né, até o tratamento, inclusive medicamentoso, tá certo? Agora, esse tratamento, ele vai resolver a situação a partir de você? Então, você precisa começar a agir. E o começar a agir, por vezes, é uma simples atividade física, que faz com que você canse o seu físico, mexa-se, não é isso? E você vai melhorar e vai conseguir produzir os hormônios necessários a partir dessa atividade que você está aí iniciando, que você está fazendo. Uma atividade regular, todos os dias, se permita. Ah, não tenho tempo. Desça 2 pontos antes de onde você precisa descer. Ande, caminhe. A Organização Mundial de Saúde já traz para a gente que não preciso atingir volume de oxigênio, cansaço e tudo mais. Eu preciso me mexer 30 minutos por dia. Então, é 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Já estou num padrão de não sedentarismo, proporcionando uma qualidade, proporcionando um sair dessa situação de burnout, certo? E essa prevenção, ela precisa acontecer. Você precisa agir, você precisa melhorar isso. Uma forma de fugir da sua rotina, uma forma de melhorar. Então, saia da mesmice. Evite pessoas negativas, evite assuntos de serviço, evite reclamação. Clamar de novo, repetir, reclamar. Evite isso. Converse com alguém que você tenha confiança, né? Evite o consumo e a fuga na bebida alcoólica, no fumo, nas drogas, qualquer tipo que seja. E para isso, não se automedique. Procure apoio de pessoas que tenham capacidade profissional e conhecimento para te ajudar. Isso é muito necessário. E aí, eu preciso que você pense que o seu dia vai começar e ele vai terminar. Não é isso? E aí a gente tem a benção do sino tocando. Então, esse toque, esse buscar uma solução, esse buscar um caminho para melhorar a sua vida, é por vezes simplesmente ouvir o sino tocando, colocar o pé no chão, mexer-se, não é isso? Proporcionar com isso uma boa noite de sono. E o sono ele tem que ser reparador. Eu tenho que entender que um sono reparador ele precisa e ele vai ser melhor se eu deitar um pouco antes da meia-noite. Que antes da meia-noite, cada hora de sono vale por 2 horas. E dormir para que eu consiga recuperar a energia, né? 8 horas por dia, digamos que 7 ou 8 horas e meia. Quando a gente começa a estudar e a procurar mais informações, você corta a sua fase do sono, se dormir apenas 8 horas. Então, durma 7 ou durma 8 horas e meia. Estudos comprovam que a gente tem fase do sono, certo? Esse tempo, respeitando essa fase do sono, ele vai compor as suas 24 horas do dia. Então, administre o seu tempo, de forma que você consiga dar conta do seu propósito naquele dia. É no trabalho ou é você na sua casa, ou é você na sua atividade. Estando em home office, piorou um pouquinho mais. Você tem que ter um pouco mais de disciplina para agora estou a serviço, agora estou administrando as minhas atividades. Você tem mais flexibilidade para isso, mas você tem só 24 horas no dia.
E você precisa ter um espaço de repor a sua bateria, o seu sono reparador, ele precisa acontecer. Então, administre muito bem o seu tempo. Administre muito bem as suas 24 horas naquele dia. Fica aí essa grande dica. E agora eu quero passar para vocês as nossas 4 ervas queridinhas. Que são elas? Anota aí. Canela, coentro, manjerona. Essas você tem com facilidade. Canela, coentro, manjerona. Falta a quarta. E essa quarta erva é o ipê roxo. Então, você vai fazer um chá com esses 4 itens. Canela, coentro, manjerona, que você tem aí na cozinha da sua casa. E o ipê roxo, que é um pouco, não de costume, mas ele tá aí, ó, nas praças, certo? E você vai tomar esse chá. Não gosto de chá, pode ser uma colherzinha. E você vai conversar com esse chá. Vai pedir para ele, para que ele componha, você componha, recomponha a sua energia. E nesse seu chá, esse chá que você fez, que seja uma xícara, tome 4 vezes ao dia, uma pequena colher no seu squeeze de água. A gente vai trabalhar com essas quatro ervas, com a energia delas. Então, uma pequena porção é suficiente. E aí fica a dica para vocês. Resumindo todo esse nosso assunto de burnout, esse nosso reconhecimento de todos esses estágios do burnout, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso autoconhecimento. A gente vai precisar achar uma forma de trabalhar e trabalhar para aquele ser que a gente ama, independente de quem seja. Se você pensar que você está proporcionando melhoria e qualidade para as pessoas que você ama, esse trabalho vai ficar mais simples e mais fácil de ser vivido. E você vai imaginar, você vai criar uma tela mental de você feliz, trabalhando num lugar onde você almeja, fazendo as coisas que você gosta, chegando lá naquele seu carrão, fazendo as atividades com muito prazer, você chefiando, organizando e administrando muitas pessoas. Tudo isso a gente cria, ou melhor, a gente cocria, porque isso já existe. Se alguém conseguiu, você também vai conseguir. Pode ter certeza disso. Basta calma, basta respeitar as fases, basta seguir a sequência lógica da vida. É hoje, amanhã e depois. Esse seu momento crítico, ele teve início, ele vai ter fim, para você valorizar o momento de felicidade pós-desafio vencido. Se veja com esse desafio já vencido. É isso que a gente precisa. E conte conosco aqui no Espaço Esperaci. Estaremos juntos na próxima terça-feira, 5 horas da tarde. Ok? Até mais!